O espírito elemental do vento sobrevoava o campo de batalha, enquanto disparava uma sequência de ataques combinados contra os esqueletos de Lin Moyu. Porém, o necromante já havia previsto aquele movimento. Com um simples gesto, ele invocou um mago esqueleto. Uma poderosa rajada de fogo cortou o ar e atingiu o espírito elemental em cheio. A criatura foi destruída instantaneamente. O monstro havia sido abatido em questão de segundos. Como aqueles espíritos elementais não possuíam uma forma física verdadeira, Lin não podia utilizar sua explosão de cadáver contra eles. No entanto, aquilo não parecia preocupá-lo. De repente, um pequeno terremoto sacudiu a região. Lin e Wee ficaram confusos. Os dois olharam ao redor tentando descobrir a origem daquele fenômeno. Foi então que uma enorme multidão surgiu no horizonte. Centenas de aventureiros corriam em pânico. No instante seguinte, inúmeras luzes coloridas começaram a surgir por toda parte. Espíritos elementais do vento, fogo, água e relâmpago apareciam sem parar. O medo estampava o rosto de todos. Se não escapassem imediatamente, seriam todos mortos. As criaturas avançavam como uma maré destrutiva, perseguindo os aventureiros sem dar qualquer chance de descanso. Wee finalmente entendeu o que havia acontecido. Esses idiotas invadiram o território dos espíritos elementais. Ela arregalou os olhos. É por isso que tantos monstros estão atrás deles. Enquanto todos entravam em pânico, um sorriso surgiu lentamente no rosto de Lin Moyu. Seus olhos brilhavam de expectativa. A Danjo elemental apareceu. Ele observou os espíritos surgindo sem parar. Quando ela surge, ocorre uma perturbação elemental capaz de criar instantaneamente inúmeros espíritos elementais. O sorriso em seu rosto aumentou ainda mais. Que coincidência interessante. Eu estava preocupado em não conseguir encontrá-la. Enquanto isso, os aventureiros continuavam correndo em direção à saída. Ao passarem por Lin e Wee, eles gritavam: "Fuja! Se ficarem aqui, vocês vão morrer!" Mas Lin permaneceu imóvel. Uma energia assustadora começou a irradiar de seu corpo. Então, ele ergue a mão. No segundo seguinte, uma legião de mortos-vivos surge atrás dele. Centenas de guerreiros esqueletos aparecem, formando um verdadeiro exército. Lin aponta para a frente. "Avancem!" Sua voz ecoa fria e imponente. "Elimine todos eles!" Os dois exércitos se colidem, esqueletos contra espíritos elementais. A batalha, que parecia impossível para qualquer aventureiro comum, começou de forma avassaladora. Porém, os esqueletos de Lin eram muito mais poderosos. Os espíritos elementais começaram a cair um após o outro. Mensagens surgiam sem parar diante dele. Espírito elemental do vento de nível 34 eliminado. 165 mil de experiência. Espírito elemental do fogo de nível 33 eliminado. 165 mil de experiência. Espírito elemental da água de nível 34 eliminado. 165 mil de experiência. A cada monstro derrotado, uma estranha onda sonora era liberada. O espaço parecia vibrar com aquilo. O som era tão intenso que Wee foi obrigada a recuar alguns passos. Ela segurou a cabeça com força. O que está acontecendo? Sua visão começou a ficar turva. Ela sentia como se sua mente estivesse sendo esmagada. Lin, por outro lado, continuava observando o campo de batalha calmamente. "Meu atributo espiritual é relativamente alto." Ele falou em voz baixa. Foi por isso que o efeito foi reduzido. Seus olhos brilharam. "Então, esse é o chamado governante do reino secreto elemental, a rainha elemental." Uma energia vermelha surge na palma de suas mãos. Então, ele lança sua habilidade, Maldição da Lentidão. Correntes espectrais aparecem do nada e prende centenas de espíritos elementais ao mesmo tempo. Aproveitando a oportunidade, os esqueletos avançam com tudo. O massacre começou. Em poucos minutos, os monstros restantes foram completamente exterminados. Enquanto isso, os aventureiros que haviam conseguido escapar, eles descansavam a certa distância. Todos estavam exaustos, mas algo os intrigava. "Esperem, por que os espíritos elementais pararam de nos perseguir?" Um dos aventureiros aponta para o campo de batalha. Ei, olhem para lá!" Todos seguiam a direção indicada. Então ficam paralisados. Diante deles estava um exército de esqueletos esmagando os espíritos elementais sem quaisquer dificuldades. Explosões de fogo, água, relâmpago e energia mágica iluminava toda a região. A cena parecia uma guerra entre dois exércitos lendários. Que profissão é aquela? Ele consegue invocar tantos esqueletos assim? Que absurdo! Essas criaturas são absurdamente fortes. O choque era visível no rosto de todos. Pouco depois, a batalha chegou ao fim. O exército de espíritos elementais havia sido completamente aniquilada e Lin Moyu permanecia de pé, como se tudo aquilo tivesse sido apenas um aquecimento. Wee levou a mão à cabeça. Finalmente, aquele som infernal havia desaparecido. A dor começou a diminuir. Mesmo assim, ela ainda não entendia o motivo de ter sido a única afetada por aquela estranha pressão espiritual. Lin Moyu e Wee caminhavam pela dungeon elemental em busca da rainha elemental. O cristal elemental era um item extremamente raro, que só podia ser obtido ao derrotar a soberana
daquele lugar. Por isso, não importava o quanto demorasse, eles precisavam encontrá-la. Após avançarem por algum tempo, os dois se depararam com algo inesperado. Will arregalou os olhos. Uau, isso é lindo! À frente deles havia uma estrutura cristalina emitida um brilho azulado. Porém, Lin não compartilhava a mesma admiração. Seu olhar se tornou sério. Tem alguma coisa errada. Will virou-se para ele. Errada? Parece que existe algo escondido lá dentro. Os dois se aproximaram cautelosamente. Quando finalmente chegaram perto, perceberam a verdade. Aquilo não era uma formação de gelo, era um portal, uma entrada para o reino secreto. Sem hesitar, eles atravessaram o portal. No instante seguinte, uma forte distorção espacial os envolveu. Quando a visão voltou ao normal, os dois ficaram impressionados. Ao longe, um gigantesco castelo de gelo se erguia majestuosamente diante deles. Os reinos secretos eram diferentes das dungeons comuns. Tratava-se de um espaço independente, isolado do mundo exterior. Além dos monstros, era possível encontrar outros aventureiros naquele tipo de lugar. Por isso, era necessário manter a guarda alta o tempo todo. Conforme avançava em direção ao castelo, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Lin então ergue a mão. Inúmeros esqueletos surgem ao redor dele. Faça uma varredura na área. Os mortos-vivos partiam imediatamente. O castelo era praticamente um labirinto. Felizmente, os esqueletos podiam explorar vários caminhos ao mesmo tempo. Lin e Will precisavam apenas esperar. Alguns minutos depois, os exploradores retornaram. O caminho correto havia sido encontrado. Seus esqueletos são realmente eficazes, comentou Will. Lin apenas assentiu. Os dois continuaram avançando. Após vários minutos caminhando pelos corredores congelados, uma imensa coluna de energia surgiu diante deles. No centro daquele salão colossal havia um trono de gelo, e sentado sobre ele estava o guardião daquele reino secreto. Assim que Lin e Will entraram no salão, um rugido ensurdecedor ecoou por todo o ambiente. O chão inteiro tremeu. General elemental da água, chefe do reino secreto, nível 37, força 13.000, velocidade 0, espírito 13.000, constituição 16.000, habilidades, pilar de gelo, redemoinho de gelo, imundação celestial, características especiais, 50% de resistência a ataques físicos, imunidade ao elemento gelo. Antes mesmo que pudesse reagir, um gigantesco projeto de gelo disparou em direção aos dois. Numa fração de segundos, Lin empurrou Will para o lado. Will ficou chocada. A velocidade dele não é zero? Então como ele conseguiu atacar isso tão rápido? Mas Lin já havia entendido o segredo. Seus olhos analisavam cada detalhe do inimigo. Ele se fundiu completamente ao castelo de gelo. Por isso, não consegue se mover. Em troca, seus ataques possuem velocidade extrema. Uma intensa energia espiritual explodiu ao redor do necromante. Dezenas de esqueletos surgiram imediatamente. Ataquem! Os mortos-vivos avançaram sem hesitação. Enquanto observavam seus subordinados entrarem em combate, Lin falou calmamente. Ele possui 50% de resistência contra ataques físicos. O dano dos meus esqueletos será reduzido pela metade. Seu olhar permaneceu frio. Felizmente, eu tenho esqueletos suficientes. O general elemental rugiu furiosamente. Então, utilizou sua segunda habilidade, Redemoinho de Gelo. Milhares de estilhaços gelados surgiram no ar. No instante seguinte, uma tempestade devastadora atingiu o campo de batalha. Esqueletos começaram a ser destruídos um após o outro. O bombardeiro parecia não ter fim. Lin e Will foram obrigados a se esconder atrás de uma enorme formação rochosa. Mesmo assim, os ataques continuavam. Cada vez mais projéteis de gelo eram disparados. O salão inteiro tremia. Por fim, a habilidade chegou ao fim. Quando Lin voltou a observar o chefe, seus olhos se arregalaram. O general elemental estava se regenerando. Os danos sofridos desapareciam diante de seus olhos. Então o necromante finalmente compreendeu. Então era aí. Essa é a razão da velocidade C0. O preço pago por sua regeneração monstruosa. Uma aura sombria começou a se espalhar pelo local. A foice negra apareceu lentamente nas mãos de Limoyu. Entretanto, uma enorme quantidade de energia explodiu de seu corpo. Nenhuma regeneração é capaz de funcionar quando o dano supera a velocidade de recuperação. Uma gigantesca sombra surgiu atrás dele. Duas enormes asas negras se abriram. Garras monstruosas emergiram da escuridão. O chão inteiro tremeu. O guardião do posto avançado finalmente apareceu. Guardião do posto avançado, morto-vivo, nível 33. Força 15.000, velocidade 13.000, espírito 10.000, constituição 15.000. Mesmo estando 4 níveis abaixo do chefe, seus atributos eram absurdamente superiores. Lin observou o general elemental da água. Seu olhar se tornou completamente gelado. Sem dúvidas, esse é um chefe da dificuldade infernal. E mesmo assim, seus atributos são inferiores ao do meu guardião. O colosso morto-vivo ergueu sua enorme glaive. Ao mesmo tempo, dezenas de esqueletos voltaram a ser invocados. O exército dos mortos-vivos avançaram novamente.
De um lado, o general elemental da água. Do outro lado, o guardião do posto avançado, liberando a legião de mortos-vivos. Uma verdadeira batalha de titãs estava para começar. O general elemental da água rugiu furiosamente enquanto o guardião do posto avançado apontava sua glaive em sua direção. Dois monstros capazes de destruir um exército inteiro finalmente estavam frente a frente. O castelo de gelo tremia violentamente, incapaz de suportar a pressão daqueles dois seres. A próxima colisão decidirá o destino de todo o reino secreto elemental. Quem será vencedor desse confronto monstruoso? A resposta será revelada no próximo capítulo. Isso foi tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui!